Olá, professora, tudo bem? Hoje vamos apresentar de forma clara e objetiva o tema do nosso artigo. Esse é um tema bastante polêmico dentro do direito penal e ao longo do vídeo vamos falar sobre seus fundamentos, sua origem, suas aplicações e as principais críticas. Então eu vou falar sobre o direito penal do inimigo. Para começar, a gente tem que entender o que seria esse direito do inimigo. Esse direito seria um direito que seria apenas para as pessoas que cometeram algum delito e vão responder por ele. Então, ele vai ser julgado de uma maneira diferente e vão ter direitos diferentes. Eles vão ter garantias e regras mais rígidas e perante ao Estado eles vão ser considerados como inimigos e não como cidadãos normais. No contexto histórico a gente vai ver que desde as civilizações antigas eles já tinham um conceito do inimigo, que seriam pessoas que estariam ali fazendo mal para toda essa sociedade e estaria sendo exposta negativamente. Isso que diferenciava eles da civilização e eles eram enxergados como uma ameaça externa. Isso reacendeu na teoria moderna, onde após a Segunda Guerra Mundial, toda a sociedade estava com muito medo de terem mais ataques terroristas. Tudo isso reacendeu muitos debates para que a segurança como um todo entrasse realmente em vigor, porque como estavam com muito medo dos terroristas, de que acontecesse outra nova guerra, eles começaram a expandir e melhorar a segurança como um todo. Na década de 1980, o jurista alemão Günther Jakob sistematizou uma ideia onde teria um direito penal para o inimigo e o direito penal para os cidadãos, com diferenças pelos atributos que cada um teria perante a sociedade. No caso, o inimigo, ele teriam leis mais rígidas e também teriam características mais rígidas por conta dos seus delitos, e para a sociedade mais calma e mais plena. Após o 11 de setembro, que foi uma tragédia e um ataque terrorista, isso tudo voltou à tona. Então, novamente, todo o mundo estava com medo sobre os ataques terroristas e queriam que tivesse alguma lei ou algo maior para que acabasse com isso e a sociedade pudesse ficar em paz. Então, filosoficamente, essa teoria ela vai partir que alguns membros da sociedade, por estar agravando e causando ameaças para algumas pessoas, o Estado ela teria que restringir as suas garantias para neutralizar toda essa ameaça, por causa das ações e riscos que essas pessoas vão contribuir para a sociedade. Então o Estado ela teria esse direito de restringi-las para que haja uma sociedade plena, justa e tranquila. Entre os elementos fundamentais dessa teoria, podemos citar 4 principais. O primeiro é a antecipação de punibilidade, punição antes mesmo da consumação do crime com foco na periculosidade. Segundo é penas desproporcionais, penas mais severas focadas na neutralização do indivíduo. Terceiro, restrição de garantias, flexibilização de direitos como presunção de inocência e ampla defesa. E o quarto, legislação de emergência, criação de leis especiais e mais rígidas para certos grupos. Essa teoria é alvo de críticas intensas. A principal delas é que ela coloca em risco o Estado de Direito, porque rompe a ideia de igualdade perante a lei. Além disso, há risco de desumanização, já que rotular alguém como inimigo pode legitimar abuso ou violações de direito. E muitos autores criticam a ineficácia dessas medidas, argumentando que as políticas mais duras não reduzem necessariamente a criminalidade. Impactos nos direitos fundamentais. A aplicação dessa teoria afeta diretamente garantias como devido processo legal, presunção de inocência, direito à defesa e até a liberdade, com prisões preventivas prolongadas e penas ampliadas. Exemplos internacionais. Nos cenários internacionais, alguns exemplos ilustram essa lógica. Nos Estados Unidos, Ato Patriota e Guantánamo, após 11/9.
Na Alemanha, medidas antiterror influenciadas pelo trabalho de Jacob. Na Colômbia, legislações especiais contra narcotráfico e guerrilhas. O debate no Brasil. No Brasil, não adotamos o direito penal do inimigo oficialmente, mas existem práticas e leis que geram debate, como a lei antiterrorismo, a lei de organizações criminosas, a delação premiada e até mesmo práticas da Operação Lava Jato, como prisões preventivas longas. Agora, para dar continuidade no nosso trabalho, já caminhando para um final, eu vou explicar sobre a diferença do direito penal do inimigo para o direito penal do cidadão. Sou Pedro Henrique, e vou dar continuidade nesse trabalho. Como meus colegas já apresentaram, o direito penal do inimigo, ele é aquele que trata o inimigo, ou seja, o inimigo, o criminoso, o ladrão, aquele que cometeu o crime, como verdadeiro inimigo da sociedade, inimigo do Estado. Ou seja, eles vão dividir em, vamos dizer assim, duas partes os criminosos. O criminoso regular, que é aquele que ele vai ser preso, ele vai ser reabilitado, ele vai passar por um processo, né, de reabilitação para se adequar na sociedade novamente, para poder viver em sociedade, né, da melhor forma. E o inimigo é aquele que ele é realmente um inimigo do Estado, é aquele que, como Jacobs falava, o criminoso inimigo, ele é aquele que ele vai contra o Estado, ele vai contra as garantias estabelecidas pelo Estado, as normas estabelecidas pelo Estado, as leis, enfim, em geral. Então, ele passa a ser um criminoso inimigo, podemos dizer assim. Ele vai dizer que o criminoso inimigo, ele não tem a possibilidade de ser reabilitado para voltar para a sociedade. Ele deve ser julgado sem os seus direitos fundamentais. Qual que é a diferença entre o direito penal do cidadão normal? O direito penal do cidadão, ele, na teoria geral dele, ele vai defender todos os criminosos, independente do crime que cometeu, independente se é um inimigo do Estado, ele vai defendendo os seus direitos, direitos fundamentais, direitos humanos, enfim, todos os direitos fundamentais, ele vai ser defendido pelo Ministério Público, né? Acho que se eu não me engano é isso. Ele vai ser defendido pelo Ministério Público e vai garantir todos esses direitos. A teoria do direito penal do inimigo, ele vai restringir ao máximo que puder os direitos fundamentais para aquele criminoso que é inimigo. Ou seja, tem uma diferença entre os dois. Um é o criminoso regular, que ele pode ser reabilitado, e o outro é o criminoso inimigo. Como que a gente descobre essa diferença? Pelos crimes que eles cometeram. Os crimes que são, vamos dizer assim, regulares, como roubo, assalto à arma armada, alguns roubos mais tranquilos, podemos dizer assim, eles vão ser um criminoso regular. Aquele criminoso que vai entrar, vai ser preso, vai ser julgado da forma que ele deve ser julgado, só que ele vai ser reabilitado para a sociedade. Esse criminoso, ele vai ter os seus direitos fundamentais garantidos como cidadão, ele vai ter os seus direitos a todos os direitos que são garantidos aos criminosos, ele vai ter acesso a todos esses direitos. Já o crime do inimigo são crimes terroristas, são crimes contra a vida, podemos dizer assim, são crimes hediondos, são estupros, enfim, coisas mais pesadas, mais difíceis de aceitar na sociedade. Então, ele vai excluir, limitar ou até excluir o direito fundamental desse criminoso. Ele vai tratar esse criminoso como um inimigo do Estado, um inimigo da sociedade. Aqueles crimes que têm mais repreensão da sociedade, quanto mais repreensão da sociedade, mais inimigo ele é. Entende? Então, essa é a diferença. Enquanto o direito penal do cidadão, ele vai garantir os direitos fundamentais por completo, ele vai garantir a reabilitação do criminoso. O direito penal do inimigo, ele vai restringir os direitos fundamentais para que o inimigo ele seja julgado, o criminoso ele seja julgado
como um inimigo de fato da sociedade. Ele não vai, ele não pode, teoricamente, se reestabelecer para viver em sociedade novamente. Então, crimes terroristas, tem até governos agora que estão, se eu não me engano, no Brasil mesmo, eles estavam tentando transformar as quadrilhas, as facções criminosas, como grupos terroristas. Esse seria um grupo que seria todos considerados os criminosos do direito penal do inimigo, onde os direitos fundamentais seriam restringidos, seriam excluídos, quase excluídos, preservando alguns direitos somente, mas eles não podem passar por essa reabilitação para voltar à sociedade, porque é um crime que a sociedade alguns, né, totalmente vão repreender, vão ir contra. Então, basicamente, é essa a diferença. Agora eu vou vir para o artigo em si, né, que foi escrito por nós, para a gente poder tratar algumas características do artigo. Então aqui a gente teve uma breve introdução, né, sobre o direito penal do inimigo. O Brasil ele passou por uma reformulação democrática, podemos dizer, em 1998, que as ideias de segurança pública, as ideias de proteção dos direitos fundamentais, ela vem cada vez mais crescendo. Então aqui nós escrevemos aqui sobre, nas últimas décadas, observa no Brasil uma crescente tendência no endereçamento de políticas de segurança pública, ou seja, isso é claramente uma coisa boa, porque segurança como diziam nossos pais, né, como sempre ouvimos, segurança em primeiro lugar. Mas sem uma conscientização da sociedade para poder entender como o governo vai trabalhar ao nosso favor com esses projetos de segurança e políticas públicas, muitas ideias, muitas teorias, como essa teoria, essa própria teoria do direito do inimigo, elas vão ser mal vistas. Então, além da segurança, o governo em si, ele deve investir em, vamos dizer assim, comunicação e a reeducação, né, da sociedade para poder entender os projetos de melhor forma. Então, a gente fez uma análise crítica sobre a incorporação explícita e implícita de elementos do direito penal do inimigo. Nosso objetivo é analisar os impactos da aplicação do direito do inimigo no Brasil, não só no Brasil, mas no Estado Democrático de Direito, podemos dizer assim. E o método ele reside na constatação entre a distinção entre cidadão e inimigo, assim como eu citei na diferença entre o criminoso regular e o criminoso inimigo. Nosso método é a distinção, ou seja, realmente a diferença entre o criminoso, que é o cidadão normal, que tem os seus direitos garantidos, todos os direitos fundamentais garantidos, já o inimigo que tem os seus direitos limitados. Após uma análise bibliográfica, os documentos revelam uma crescente influência no discurso punitivista e uma redução do espaço de garantias processuais. A aplicação do direito penal do inimigo está tanto nas normas quanto nas práticas institucionais. No artigo nós tratamos realmente esse assunto. A diferença entre o cidadão e o inimigo, o criminoso, o regular e o inimigo. Cada vez mais vem crescendo essa teoria, cada vez mais a sociedade vem aderindo a essa teoria, e o Estado Democrático de Direito no Brasil vem aderindo que existe sim criminosos que são inimigos do Estado. Agora descendo já para as considerações finais, a análise realizada demonstra que a incorporação dos princípios do direito do inimigo e a perpetuação do Estado e execução do Brasil representam sérias ameaças à legalidade. O próprio Jacobs, que escreveu essa teoria, ele diz que essa teoria ela deve ser levada com um certo cuidado, porque se você chegar e já aplicar essa teoria num ordenamento jurídico, ela vai ter sérios riscos, ela vai ter muita repreensão da própria sociedade e a não aprovação do sistema jurídico em si. Então, como cada vez vem crescendo mais, cada vez vem evoluindo mais essa ideia,
Jacobs diz que tem que ser levada com certo cuidado. Aqui já chegamos nas referências. Esse foi o nosso artigo apresentado. Deixa eu mudar para outra câmera aqui. Esse foi o nosso artigo apresentado, o nosso vídeo do nosso trabalho. Eu espero que a professora avalie da melhor forma para que a gente possa ser um tanto quanto justos no trabalho, no nosso esforço, que realmente queremos deixar claro que o nosso comprometimento com o aprendizado foi da melhor forma que nós conseguimos. Pedimos perdão por qualquer coisa, por qualquer palavra errada, qualquer assunto que às vezes saímos fora, mas esse foi o nosso trabalho. Eu espero que a professora tenha gostado e ficamos por aqui. Até mais.